A aula de hoje, ela tem por objetivo demonstrar alguns aspectos mais práticos relacionados aos conceitos de sincronização que a gente viu nas últimas aulas. Bom, como a gente sabe, os fluxos de controle num programa concorrente, eles podem ser feitos através de processos ou threads. Eles são tipicamente interativos, eles interagem, eles podem ou compartilhar dados, e nesse caso eu preciso de algum tipo de sincronização de acesso, como exclusão mútua, ou eles também podem coordenar suas atividades. O exemplo seria o produtor-consumidor, onde eu não posso permitir que um processo só produza continuamente sem o outro consumir, e eu também não posso deixar que um só consuma sem o outro produzir. Então eu preciso de algum tipo de sincronização de condição. O que ficou em aberto nas últimas aulas foi, e na prática, como que eu crio fluxos de controle e na prática, como que eu sincronizo eles. E a gente vai ver algumas demonstrações tanto em código C como em código Java, no encontro de hoje e no próximo. Bom, começando pelo fork, a gente viu um modelo bastante conceitual do fork no início do semestre, que foi a notação fork, quit e join. No mundo Unix, a gente tem algo semelhante, tá? A gente tem a primitiva fork, que permite que eu crie um processo filho com base no processo pai. Eu não tenho o quit, mas eu tenho o exit. E eu não tenho o join, mas eu tenho o wait speed, que funciona de uma forma bastante semelhante. Então, a ideia do fork é fazer com que o processo pai possa criar uma cópia dele mesmo, e essa cópia se chama o processo filho. O pai e o filho, eles possuem espaços de endereçamentos distintos, só que o filho, ele recebe uma cópia do espaço de endereçamento do pai. Então, se o pai tinha uma variável lá i com o valor igual a 10, o filho, ele também vai ter uma variável com o valor i igual a 10, só que vai ser uma cópia. Se o pai mudar o valor dessa variável no seu espaço de endereçamento, isso não vai refletir no filho. Então, geralmente, a gente, após a chamada da primitiva fork, a gente vai ter dois processos, e, em geral, a gente tem um if-else para decidir o que o pai executa e o que o filho executa. E a condição vai ser o retorno do fork. O retorno do fork é um PID. Para o processo pai, esse PID vai ser um valor maior que 0, que é o Process ID do filho. Para o processo filho, essa variável de retorno do fork vai ter o valor 0. Então, com esse valor, a gente consegue fazer um if e distinguir o que cada um vai executar. Mas eu poderia, por exemplo, usar as chamadas de sistema exec, por exemplo, para fazer com que o filho executasse algum outro código arbitrário. A ideia do waitPid é fazer com que um processo que está executando ele possa esperar por um determinado outro processo. Então, geralmente, o pai vai esperar pelo filho, passando o PID do filho, e o exit simplesmente termina o processo. Nós temos alguns exemplos no Moodle de código para ilustrar essa situação. O primeiro exemplo, ele tá no slide também, mas ele é demonstrado aqui por esse código. Eu tenho uma função main. Nessa função main, eu tenho uma primitiva fork, uma chamada a função fork. E a ideia é que, após o fork, eu tenho dois processos em execução. Tanto o processo pai, que é o original que vinha executando, como um processo filho. E o que eu uso para distinguir o que é o pai e o que é o filho é o retorno do fork. Para o filho, esse retorno do fork ele vai ter 0 nessa variável. Então, eu tenho if PID igual a 0, então é o que o filho vai fazer. Se esse retorno dessa variável for maior que 0, esse valor vai se referir ao PID do processo criado. E o pai vai receber um valor maior que 0 nessa variável, correspondente ao PID do filho criado. Então, no else aqui, eu boto o que o pai executaria, o do work parent. Do work e do works é uma função que eu inventei aqui, e ela recebe como parâmetro uma string, né, child ou parent, e ela fica nesse loop infinito imprimindo o child ou parent. Tá? No caso, nesse exemplo aqui, a função vai ficar no loop infinito. Então, o processo filho nunca vai dar um exit e o processo pai nunca vai fazer o waitPid. Mas, assumindo que o filho e o pai não ficassem no loop infinito, o filho eventualmente ia terminar e ia fazer o exit
e o pai ia fazer um 8-bit. A ideia do 8-bit é que tu passa, primeiro tu passa o PID do processo que tu quer guardar. O segundo parâmetro é um ponteiro, onde tu pode especificar o endereço da onde tu quer coletar alguma informação do filho que terminou de executar. E o terceiro parâmetro são flags que tu pode passar para customizar o comportamento do 8-bit. Então, vale a pena dar uma olhada, fazer olhar o manual do 8-bit, fazer um man 8-bit no terminal, para ver essa função, ela é sobrecarregada, ela tem algumas configurações possíveis, e vale a pena, então, dar uma olhada para ver como ela funciona. Se eu pegar esse exemplo aqui que está disponibilizado no Moodle e executá-lo, então eu vou compilar inicialmente esse código, -o, eu vou chamar esse executável de ex1. O nome do arquivo é exemplo1.c, ele está no Moodle. Eu vou passar um -lpthread aqui para poder fazer a compilação. Se eu compilar e executar, o que eu tenho agora é dois processos que foram criados, né? O processo original main, e o main acabou, através da primitiva fork, criando um outro processo, o processo child, né? Então eu tenho o parent e o child, eu tenho ambos rodando aqui na minha máquina nesse momento, e eu posso visualizar isso fazendo um ps-all. Então eu vou ter uma listagem dos processos executando na minha máquina, e eu vejo que eu tenho duas instâncias do processo ex1, que é esse processo que eu acabei de disparar. Uma delas foi a que realmente eu disparei, e a segunda foi a instância criada pelo próprio processo. Então a gente consegue ver aqui que eu tenho essa coluna PID, Process ID, eu tenho 7086 e 7087. Um deles se refere ao processo pai, o outro se refere ao processo filho. Se eu quiser saber exatamente qual desses aqui é o pai ou o filho, eu olho para a coluna PPID, que é o Parent Process ID. Então, eu consigo ver que, por exemplo, esse processo 7087 tem como Parent PID o 7086, que é exatamente esse processo aqui. Então, eu sei que o 7086 ele é o pai do 7087. O que eu posso fazer agora é, por exemplo, para visualizar como esses processos são independentes, eu posso matar um deles. Então, por exemplo, eu vou usar o comando kill com o parâmetro -9 e eu vou matar um desses dois processos, 7086 e 7087. No caso, eu vou matar o 7087, que é o filho, e se eu fizer esse kill, eu vejo que eu só tenho agora o pai executando. Tá? Ele continua executando, só que ele está muito rápido aqui, mas ele continua executando. Tá? Então, se eu dar um ps-all, eu vejo aqui que só um deles está executando, só o 7086. E esse exemplo, ele ilustra a criação de processos no Unix. Tá? Esse código que eu demonstrei está no slide também, uma versão um pouquinho simplificada, mas é basicamente o mesmo código. Tá? Em relação a threads, eu tenho uma série de APIs que eu posso usar para fazer criação e sincronização de threads em diversas linguagens. Né? Então, o Windows tem algumas APIs, tem o Microsoft Foundation Class, tem o .NET, que eu posso usar para criar threads em Windows também. O que a gente vai estar vendo hoje são Java Threads, cujo suporte a thread já vem embutido na própria linguagem, e pthreads, POSIX threads, que a gente pode usar nos nossos plataformas Unix e nos nossos programas Unix para fazer criação e sincronização de threads. Essas APIs elas apresentam funcionalidades muito parecidas, só que elas são alcançadas de formas diferentes. Né? Então, criação, sincronização, término, são coisas que eu vou fazer em qualquer uma dessas APIs. Só que a forma que eu vou fazer isso pode variar um pouquinho de API para API. Tá? Então, a gente vai começar com Java Threads. Tá? Então, Java não é um pré-requisito dessa cadeira, mas todo mundo deve ter algum tipo de familiaridade maior ou menor com Java, mas Java é uma linguagem orientada a objetos. A ideia essencial é que um programa ele consiste numa coleção de objetos que interagem, e
cada um desses objetos é criado a partir de um template, de uma classe. Tá? Essa classe, ela funciona como se fosse uma especificação, onde ela define atributos e métodos que objetos instanciados eles terão. Tá? Então, no caso de Java Threads, uma thread ela também vai ser uma classe, e quando eu criar uma instância dessa classe, eu vou ter de fato uma thread. Né? Então, eu vou ter uma especificação de uma thread numa classe, e quando eu criar uma instância dessa classe, eu vou ter um objeto que ele pode ser colocado em execução na forma de uma thread. Tá? E a vantagem de Java Threads é que eu posso fazer a criação e manipulação dessas threads de forma independente do sistema operacional, né? É uma linguagem portável. E outra ideia é que cada thread ela vai ter a sua própria pilha de execução, tá? Então, todo programa Java ele tem pelo menos uma thread, tá? Então, vocês já devem ter visto que, por exemplo, quando acontece algum erro, alguma exceção num programa Java, eu consigo muitas vezes printar na tela um stack trace, tá? Uma pilha de chamadas que me explica todo o caminho de execução do programa até me levar ao ponto onde o erro aconteceu. Tá? E uma stack trace, quando um erro acontece nessa thread principal do Java, a base dessa stack trace ela vai ser o método main. Tá? Então, todo o programa Java começa a partir de uma classe que tem um método main. E para objetos normais em Java, quando acontece um erro e eu vejo aquela stack trace me mostrando todo o encadeamento de chamadas onde o erro aconteceu, a base dessa stack trace é o main. Tá? O que acontece é que com Java Threads eu posso criar linhas de execução próprias. E nesse caso, cada linha de execução, cada thread vai ter sua própria call trace. E a base dessa call trace, dessas linhas de execução adicionais, não vai ser o main. Vai ser um método específico que a gente vai ter que implementar, que se chama o método run. Tá? Então, todo o programa Java tem uma thread principal que inicia no main, e possivelmente um conjunto de threads adicionais que iniciam no método run, que vai ser a base daquela call trace na execução dessas linhas de execução. Tá? A gente vai ver que eu tenho duas formas para criar threads, a gente vai ver cada uma delas. Uma delas é através da extensão de uma classe base da linguagem, a classe thread, e a outra é através da implementação de uma interface também da linguagem, interface runnable. Tá? Então a gente vai ver a primeira forma, o primeiro método de criação de threads, então, é estendendo a classe thread. Então, o que eu preciso fazer assumindo que isso aqui, simple, é uma classe arbitrária minha que eu acabei de criar, se eu quiser dizer que essa classe ela vai ser uma thread no meu programa, o primeiro passo é estender essa classe. Então, eu digo que essa classe extends thread. Tá? Então, esse é um conceito de herança que o Java permite. Então, eu posso dizer que, por exemplo, um cachorro, ele extends um animal. Então, isso quer dizer que um cachorro, ele herda de uma classe animal, ou seja, um cachorro, ele teria todos os atributos de uma classe animal e mais alguma coisa. Então, quando eu digo que simple extends thread, simple, para todos os efeitos, vai ser uma thread. Só que ela vai estender a classe thread fazendo alguma coisa específica. É o mesmo princípio. Tá? Então, o primeiro passo é estender a classe thread. E o segundo passo, daí, eu preciso dar um corpo para o método run. Tá? Porque o método run vai ser exatamente o que a thread vai executar. Tá? E uma vez dado o corpo para o método run, eu tenho o comportamento da thread definida. O que falta agora é eu disparar essa thread. Tá? Então, para isso, eu vou ter uma outra classe. Aqui, nesse caso, aqui é a minha classe que tem que iniciou meu programa em execução, que tem o meu main. E nessa classe eu vou, primeiro, instanciar um objeto. Eu estou instanciando o objeto simple. Tá? Eu estou instanciando um objeto dessa classe simple.
Então, o operador para instanciar um objeto em Java é o operador new. Então, new simple me devolve uma instância dessa classe simple. E agora eu tenho um objeto, mas eu ainda não coloquei ele em execução. Eu preciso dar o start. Tá? E esse start funciona porque simple é uma thread. Tá? Eu não defini em nenhum momento o comportamento desse método start, mas esse start ele é definido na classe thread. E como simple é uma thread, porque simple extends thread, eu posso dar um start e agora sim eu vou ter a minha thread disparada. Então, nesse caso, eu teria, nesse momento, eu disparo essa thread em execução, que ela simplesmente vai printar uma vez na tela e vai terminar, ela vai printar I am a thread, e o main vai printar I am the main thread. Mas eu vou ter duas threads, a main e uma segunda criada. Nota que o Java exige que você implemente um método run, void e sem parâmetros. Isso é necessário. Tá? Eu posso até passar algum parâmetro, mas esse método void run com algum parâmetro, ele não vai ser executado. Tá? Quando eu dou o start ele vai procurar por um método void run sem parâmetros. Tá? E é assim que ele vai disparar a thread. O start, entre outras coisas, ele chama o void run sem parâmetros. Tá? Esse é o primeiro método de criar uma thread. Tá? A segunda forma de criar uma thread é através da implementação da interface Runnable. Aqui, novamente, eu tenho uma classe arbitrária do meu programa e eu preciso utilizar threads no meu programa. Então, a segunda forma é dizer que Simple, ela implementa uma interface específica da linguagem, que é a interface Runnable. E, novamente, eu vou implementar o método run. Então, isso acontece porque eu sou obrigado a implementar esse método run, porque esse método run ele existe sem um corpo, ele é um método abstrato da classe thread. Então, quando eu estendo thread, eu dou uma implementação para ele. Eu fiz algo muito similar aqui, porque esse método run ele faz parte do contrato dessa interface runnable, só que ele não tem nenhuma implementação. Então, quando eu digo que eu implemento o Runnable, eu preciso da implementação do método run. E, novamente, aqui ele é só um print na tela, mas certamente poderia ser algo um pouco mais sofisticado. E, com isso, eu defini a minha classe. Tá? O que eu preciso fazer agora é dar o início à execução. Portanto, de novo, aqui eu peguei uma classe onde eu tenho um main. Nessa classe main, agora eu vou fazer um passo adicional. Eu vou criar uma instância daquele objeto. Tá? Só que nota que, enquanto que na primeira forma que a gente viu, essa instância desse objeto já era uma thread. Então, deixa eu voltar para a primeira forma aqui. Quando eu dei esse new simple, eu já automaticamente criei um objeto que era uma thread, porque ele extende thread. Então, só bastava eu dar o start. Porque se fosse um cachorro extende animal, então todo cachorro é um animal. Então, simple extende thread, então simple é uma thread. Então, quando eu dei new simple, eu já criei uma instância de uma thread e só disparei ela aqui. O problema é que agora, no segundo método, simple ainda não é uma thread, simple é só um runnable. Então, quando eu crio new simple, eu não estou necessariamente criando uma thread, eu criei um runnable. E esse runnable, a gente chama ele de target da thread. Então, eu pego essa instância desse objeto e passo como parâmetro por uma thread default da linguagem. Essa classe thread, ela implementa uma thread padrão da linguagem. Só que eu passei um target para ela. E o target é esse objeto que eu acabei de implementar aqui. Tá? E agora sim, esse objeto aqui, ele é uma thread que eu posso disparar. E é o que eu faço aqui. Tá? Eu dou um start aqui e disparo a thread. Então a gente vê que nessa segunda forma eu tive um passo a mais, porque eu tive que primeiro criar o runnable, que é o target da thread, passar esse runnable para uma thread padrão da linguagem, para daí poder dar o start nela. Diferentemente do que eu fiz na primeira forma, onde eu simplesmente criei simple e dei o start. Tá? Então, a pergunta que geralmente eu faço é, se eu já tenho essa forma, que parece até mais simples, eu fiz só 2 passos, por que eu preciso de uma segunda forma
de criar threads. E a resposta para isso é que, diferentemente de C++, no caso, o Java não suporta herança múltipla. Então, no C, eu poderia dizer que uma classe estende uma classe, outra classe, outra classe, outra classe. Isso se chama herança múltipla, no C++. No Java, eu não tenho isso. Eu não posso dizer que uma classe estende uma classe e outra classe. Então, em algumas situações, eu posso não poder usar essa primeira forma de criação de thread. Em particular, se a minha classe simple já estendesse alguma outra classe na minha aplicação, no meu contexto lá de uso das minhas classes, ela já estendesse alguma classe, eu não poderia dizer que ela estende thread, porque daí eu exigiria que Java tivesse herança múltipla. Então, eu não poderia fazer isso. Então, no contexto de uma classe minha já estender a outra classe, a minha única forma de transformá-la em thread é usando o implement. Tá? Então, por isso que a gente precisa dessa segunda forma. Tá? Um resuminho aqui, um resuminho do que acontece, então, as etapas para criar threads em Java. Primeiro, eu preciso definir a nova classe, ou através da extensão de uma class thread, ou da implementação de um runnable. Uma vez feito isso, já defini a classe, eu preciso dar um corpo para o método run. Em ambas as abordagens, eu preciso dar um corpo para o método run, que é o código que a thread vai executar. Que eu preciso daí depois, em outro ponto do meu código, onde eu quiser, de fato, dar início àquela thread, eu preciso primeiro criar o objeto, new, e depois dar um start. Então, graficamente, o que acontece é que quando eu dou um new thread que cria aquele objeto ele ainda não está em execução, ele é só um objeto na heap. Ele não é um objeto escalonável ainda. Esse objeto criado a partir do new, ele só se torna escalonável depois que eu dei um start. E daí, nesse caso, sim, o escalonador vai poder colocar ele em running, vai poder botar ele para bloqueado, vai poder botar ele como apto a executar. Então, eu tenho um thread scheduler que vai coordenar esse ciclo de vida dessa thread em execução. Mas só depois que ela deu o start. Quando a thread chegar ao fim do método run, quando ela terminar, esse objeto ele vai estar agora, a gente diz que a thread terminou, e esse objeto vai estar apto agora a ser coletado pelo garbage collection para liberar a memória. Então, essa é a ideia do ciclo de vida da thread. Eu tenho só mais alguns comentários. Não, esse comentário é importante. Tá? Depois que eu crio o objeto, eu preciso dar o start. Tá? Um erro comum é a pessoa criar o objeto. Então, aqui eu criei a thread, estou com a instância da thread, e o que a pessoa que fez esse código fez, ela botou thread.run. Tá? O que está acontecendo é, eu não estou disparando uma thread. Eu estou fazendo uma chamada síncrona ao método run desse objeto aqui. Tá? Então, isso não vai me originar nenhum tipo de aviso por parte do compilador. Só que ele não vai fazer o que eu quero. Tá? Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado. Tá? O compilador não avisa, olha, tu não está criando uma thread aqui, porque tu não chamou start, tu chamando o método run de forma síncrona. Então, isso é permitido, mas não vai iniciar uma nova thread. Então, tomem cuidado. Um erro comum, então, é em vez de chamar start, a pessoa vai lá, não, já está com o método run na cabeça e chama o método run. Não, é o start que tem que ser chamado. Alguns comentários adicionais. Tem uma série de métodos que permitem influenciar o escalonamento de threads. Tá? Então, tem um método sleep, que vai ser a duração mínima que um processo ele tem que esperar antes de continuar executando. Eu tenho um yield que vai fazer com que o processo ele ceda a sua execução no processador para que outra thread possa executar. Eu tenho o join, que permite que um processo espere, uma thread espere por outra. E posso mudar a prioridade também. A gente diz influenciar porque sleep seria o tempo mínimo, né? Eu vou dizer que a thread ela vai esperar por, digamos, 2.000 milissegundos, né? 2 segundos, mas talvez ela espere um pouco mais. Então, é um best effort. Estou tentando influenciar o comportamento da thread. Tá? E um outro ponto importante é que esses métodos para influenciar, eles nunca podem ser executados em outra thread, só na thread em execução.
Então, o sleep, o yield, o join, eles só afetam a thread corrente que está executando. Eu não posso, por exemplo, dizer para outra thread dormir ou para outra thread esperar ou parar ou suspender. Então, nas versões mais iniciais do Java, era possível que eu fizesse uma outra thread parar ou continuar a execução ou pausar. Mas hoje esses métodos são deprecated, então eles não são mais usados. Tá? Então, a ideia é, por uma questão de segurança, eu só posso influenciar o comportamento da thread que está em execução e não de outras threads. Um último comentário aqui. O comportamento ele pode variar. O comportamento do escalonador ele pode variar dependendo da implementação da JVM. A JVM é uma especificação, mas ela possui várias implementações, então no Unix, no Windows, no Mac, e isso pode levar a algum tipo de comportamento diferente pelo escalonador. Tá? A única garantia que se tem é que a prioridade das threads que estão aptas a executarem, ela é menor ou igual à prioridade da thread in running. Isso quer dizer que sempre quem tem a maior prioridade deveria estar executando. Tá? Se as prioridades forem as mesmas, então qualquer coisa pode acontecer, porque isso não é definido na especificação. Isso dependeria muito daí de uma implementação mais otimizada em algum sistema operacional. Certo? Eu tenho um exemplo também sobre threads em Java, que está no Moodle. Tá? Então, o exemplo ele se chama Thread Tester. Tá? A gente pode ver nesse exemplo aqui que eu estou criando uma classe thread usando a primeira forma, que é o extends thread. Então, eu estou criando por herança uma simple thread, que ela é uma thread, então todo cachorro é um animal. Então, simple thread é uma thread. Ela tem um construtor aqui onde ele só recebe o name, que é um atributo privado da classe, que é uma string. E o método run, ele fica num loop que ele vai rodar 10 vezes, printando, olha, a thread está executando, a thread name está executando, a thread name está executando, e ele vai dormir por 1 segundo, né, 1000 milissegundos, e daí faz de novo uma interação do loop. Então ele vai fazer esse loop aqui 10 vezes. 10 vezes. No Java, eu preciso colocar algumas chamadas entre o try e catch, porque isso é o controle de exceção do Java. Quando eu dou esse sleep, eu posso gerar uma exceção. Então, o meu programa não vai compilar se não botar ele dentro de um try catch. E essa é a definição da thread. Aqui eu tenho meu main. No meu main, eu estou criando dois objetos da classe SimpleThread. Numa eu passei o parâmetro Joe, a outra Paul. E agora eu tenho 2 objetos. Ainda não são threads, são 2 objetos, mas agora eu dou o start neles. Dou o start neles e eles começam a executar. Cada um vai executar 10 rodadas desse loop. Tá? Então, talvez eles se intercalem, talvez o Joe rode as 10 vezes, depois o Paul, talvez o contrário, talvez o Paul rode 10 vezes, depois o Joe. Enfim, o comportamento é imprevisível. Quando elas vão ficar rodando e o main ele vai esperar ambas terminarem, vai fazer o join na thread 1, o join na thread 2. Quando ambas terminarem, o main vai parar de esperar e ele vai seguir aqui finalizando e vai terminar a execução. Tá? Então, se eu pegar esse código agora, deu uma trancada, só um pouquinho. Então, se eu pegar esse código e compilar, Java aqui, thread tester.java, vou compilar. Se eu executá-lo, javac menos cp ponto, cp ponto é o class path, estou dizendo que class path é o diretório corrente, thread tester.
Se eu botar para rodar, eu vou ter Joe e Paul executando. Eles vão se intercalar, talvez aqui no caso, alguns executaram 2 vezes, né? Depois voltaram a se intercalar e continuaram. O main esperou ambos executarem 10 rodadas e daí ele printou o main finalizando. Tá? Se eu botar para rodar de novo, eu provavelmente terei uma outra possível execução. Né? Eu tenho o Paul executou primeiro, depois o Joe executou 2 vezes, o Paul 2 vezes, o Joe 2 vezes, o Paul 2 vezes. E eu vou ter agora, cada execução provavelmente vai me gerar um possível traço diferente. Certo? Bom, esse é o exemplo. Tá? A sugestão de exercício aqui é vocês transformarem esse programa Threads em Java, transformarem ele desse primeiro método de criação de threads, que é usando a herança, para a forma de criação onde eu implemento uma interface. Tá? Fica como exercício se vocês considerarem interessante adaptar esse programa para a segunda forma de criação de threads. Voltando para os slides, a gente vai falar um pouquinho agora sobre POSIX Threads, pthreads. Então, pthreads é uma biblioteca portável para várias plataformas, ela tem um conjunto de rotinas, é bastante usado no Linux e no Unix, tá? Ela foi definida nesse padrão aqui, POSIX 1003.1c. E um detalhe é que essa especificação ela pode ter diferentes implementações. Então, o comportamento dela também pode variar. Então, se eu pegar um sabor de Unix um pouco menos conhecido, ele pode variar do comportamento no Ubuntu, por exemplo. Então, algumas coisas é necessário tomar cuidado. Tá? E ela é uma biblioteca extremamente completa e grande. Tá? Ela tem mais de 100 rotinas. Tá? A gente vai ver só um pequeno conjunto delas, e permite várias formas de criação, distribuição, sincronização de threads. Tá? Algumas rotinas podem depender dessa implementação que eu mencionei. Tá? Então, por exemplo, questão relacionada à prioridade de threads. Então, isso pode ter um comportamento diferente numa implementação e em outra de pthreads. Tá? Isso pode variar. O básico para a gente usar threads, ele está definido nesse slide. Tá? Eu vou precisar ter um include pthread.h. Eu vou manipular 2 variáveis principais. São 2 descritores. Um deles é o descritor de atributos da thread, que é o pthread attrt, e o outro é o descritor da própria thread, que é o pthread t. A gente vai estar manipulando essas 2 variáveis. Os atributos, eles são importantes porque eu posso configurar a minha thread de várias formas. Tá? Então, eu posso, por exemplo, se eu quiser, configurar o endereço da pilha da thread. Eu posso configurar o tamanho da pilha da thread. Eu posso configurar parâmetros de escalonamento da thread. Então, a primitiva, ela me permite que eu faça configurações bem customizadas. Então, eu posso inicializar um descritor de atributos, pthread.init, e fazer configurações customizadas que eu achar interessante. Dos exemplos de código que eu vou apresentar, em geral, eu uso a configuração default dos atributos da thread. E para isso, eu vou usar o valor null. Então, null vai me dizer, null indica que eu vou usar a configuração dos atributos default da thread. Tá? Geralmente, os atributos default são suficientes, mas eu posso customizar. A principal rotina que a gente vai estar vendo é a rotina de criação de threads, que é o pthread create. Pthread create recebe 4 parâmetros. Tá? O primeiro deles é um ponteiro para o descritor da thread. Tá? Esse ponteiro, no momento da chamada, ele vai ter lixo, ele não vai estar utilizado, mas ele vai ser preenchido e no retorno da chamada do pthread create, eu vou ter nessa variável aqui o ponteiro para a minha thread criada. O segundo parâmetro são os atributos da thread. Tá? Então, como eu mencionei, em muitos casos eu vou simplesmente passar null como os atributos padrão. Tá? O terceiro parâmetro é a função que a thread vai executar. Tá? Então, lembrando que no Java, eu tenho uma função padrão que toda thread executa e que eu preciso dar o corpo dela, que é a função run. Então, no Java, toda thread
vai executar o que tiver no corpo da função run, no corpo do método run. No C, eu passo uma função qualquer que eu quero que a thread execute. Tá? E o último parâmetro é o ponteiro para o único argumento que essa função pode receber. Tá? Então, é uma limitação. Eu só posso passar um único argumento, um ponteiro para um único argumento. Ah, mas se eu quiser passar vários argumentos para a criação, para a execução dessa rotina, bom, daí tu pode configurar uma struct e passar vários valores como campos dessa struct, daí tu passa o ponteiro para struct para a função. Tá? Então, vai retornar 0 se criou com sucesso, ou diferente de 0 caso contrário. Certo? Esse aqui é um exemplo bem simples de criação de threads. Tá? Então, eu tenho o meu método main aqui. No meu método main, eu criei... eu tenho duas variáveis aqui, que são variáveis do tipo pthread_t, que são descritores de thread. Nesse momento, eles não estão preenchidos. Mas eu tenho duas chamadas à função pthread_create. Tá? E cada uma dessas chamadas vai me criar uma thread. Então, o descritor da primeira thread, ele vai ser criado e eu vou ter acesso a ele através dessa referência aqui. Eu passei um ponteiro para th1, que é esse descritor, então eu passei um ponteiro para esse descritor. E após a chamada da função pthread_create, eu vou ter como acessar a thread criada a partir dessa variável. O segundo parâmetro são os atributos da thread. No caso, eu estou passando null para usar os atributos default. O terceiro parâmetro é a função que a thread vai executar. Então, no Java, ele sempre executa a função run. No C, eu digo qual função eu quero que execute. Então, esse primeiro pthread_create vai criar uma thread que vai executar a função doIt1, que é essa função aqui. E a segunda thread vai executar a função doIt2, que é essa função aqui. E o quarto e último parâmetro do pthread_create é o ponteiro para o único parâmetro que a função pode receber, que é estou passando um ponteiro para n é o valor igual a 10, certo? Bom, o que esse código faz? No momento que eu fiz dois creates, cada thread vai executar, uma thread vai executar essa função, a outra vai executar essa função. Quando terminar a função, as threads morrem, terminam e não tem mais nada o que fazer. Tá? Então, o que a função doIt1 faz? Ela fica num for de 0 até menor que n eu recebi 10, então vai de 0 a 9. De 0 a 9, ela faz o quê? Ela bota numa variável global g está aqui, bota numa variável global g o índice da iteração. Então, na primeira vez que essa iteração executar, eu vou botar o valor 0, depois eu vou botar o valor 1, o valor 2, até o valor 9. O que a função do it2, que a thread 2 vai executar, ela faz o quê? Ela fica também no loop de 0 a 9, printando, vai printar o valor de g. Então, qual é a saída desse programa? Obviamente, depende do que o escalonador vai escolher fazer primeiro. Né? Então, talvez o escalonador bote um loop dessa thread aqui para executar, vai botar o valor 0 em g, daí vai lá e vai printar 0 aqui, se mudar para essa thread, daí se mudar para essa, vai botar o valor 1 em g, daí se mudar para essa thread, vai botar, vai printar 1, daí se mudar para essa thread, vai botar o valor 2 em g, daí se mudar para essa thread, vai printar o valor 2, então talvez elas se intercalem. Talvez não, talvez essa aqui bote 0, 1, 2, 3 até 9 em g, execute as 10 iterações dela, e daí quando essa thread 2 executar, ela só vai printar o valor 9. Ou alguma combinação disso. Pode acontecer basicamente qualquer coisa. Tá? Então, se a gente olhar o código que está disponível no Moodle também, esse exemplo aqui é o exemplo 2. É o exemplo 2. Tá? É muito similar ao que está no slide. Eu estou criando duas threads. Uma thread vai executar essa função e a outra vai executar essa função. Tá? E o resultado da execução é imprevisível nesse momento. Tá? Mas se eu compilar esse programa, exemplo 2.c menos lpthread. Então, se eu compilar esse programa, tive alguns warnings ali, mas
Não é um problema em princípio. E se eu executar agora x2, o que eu vou fazer é disparar 2 threads e ver o que acontece. Bom, nesse caso, eu vejo que eu tive o 9 sendo printado várias vezes, e eu não tive nenhum número antes do 9 sendo printado. Então, provavelmente, a thread que executou isso aqui botou o valor 0, 1, 2, 3 até 9, e essa aqui foi aqui e printou as 10 vezes o valor 9. Se eu botar para rodar de novo, opa, agora eu tive um comportamento diferente. A thread main printou acabando, e eu não tive nenhum print da thread que deveria ter printado alguma coisa. Deixa eu botar mais uma vez para rodar. Ó, agora eu já tive alguns prints. Se eu botar mais uma vez para rodar, agora eu já tive alguns prints também. Alguns prints. Alguns prints. Então, eu não estou tendo nenhuma situação onde eu começo a printar antes da thread 1 ter começado a executar, porque eu poderia ter visto os prints de 0, de 1 ou de 2. Mas, em princípio, ele está permitindo que a primeira thread, ela sete o valor da variável global, e depois a outra thread, quando vai executar, ela só dá os prints. Tá? Tem uma questão aqui que eu queria ressaltar. Em alguns casos, esse comportamento aqui acontece. Eu boto para rodar, eu não tenho nenhum print da thread, eu tenho o print do acabando, e a thread não imprime nada. Tá? O que acontece nesse caso é o seguinte: quando o programa main acaba, eu não tenho nenhum suporte para manter as threads que estão executando, manter elas em execução. Então, o que acontece é que quando o main acaba, depois que ele dá esse print aqui, se o main de fato acabar, e é o que vai acontecer quando ele chegar no final do programa, ele acaba com o suporte das threads que estavam executando. Então, a minha thread que deveria ter printado 10 vezes um valor de G, ela não printou nenhuma, justamente porque o main acabou, e aquela thread que estava sendo executada, ela é simplesmente abortada. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as primitivas de término, e para eu poder ter um pouco mais de controle sobre essas minhas threads e daí poder corrigir esse programa para que esse comportamento não aconteça. Bom, primitivas relacionadas a término. A primeira delas é o thread exit. Tá? Então, exit permite que uma thread ela termine a sua própria execução. Tá? Então, eu posso passar um ponteiro como exit, que seria uma espécie de valor de retorno da thread. Se uma thread que está executando uma função, ela não tiver um pthread exit, ela implicitamente tem um pthread exit quando a função termina. Tá? Então, eu posso ou explicitamente escrever pthread exit no final da minha função, ou, se eu não escrever nada, implicitamente haverá um pthread exit para garantir que a thread termina. Tá? Uma outra primitiva de término é o pthread cancel. E a ideia aqui é que uma thread ela pode cancelar outra thread. Isso é bem diferente do Java, né? Eu acabei de mencionar que no Java, uma thread não pode cancelar outra thread, especialmente numa questão de segurança. Tá? O C permite isso. Uma thread ela pode cancelar outra thread. E uma outra primitiva é o join, tá? Que é muito similar ao join do Java. Então, eu poderia, por exemplo, lá naquele meu main, fazer um join esperando pela thread 1 e um outro join esperando pela thread 2. E daí o main só ia seguir adiante depois que as duas threads terminassem. E uma outra característica do pthread join, dessas threads em pthreads, é que o segundo parâmetro do join é um ponteiro para ponteiro. Tá? E eu posso usar esse ponteiro para ponteiro para pegar algum retorno eventualmente informado no pthread exit de uma thread. Então, se uma thread passou um ponteiro no pthread exit, eu poderia usar esse ponteiro para ponteiro no join para pegar esse retorno. Tá?
ou null aqui se eu não quiser pegar retorno nenhum. Tá? Então, graficamente, o que eu estou falando é o seguinte. Uma thread ela pode fazer um exit, tá? Ela pode fazer um exit, e daí simplesmente ela para de executar, ela pode ou não passar algum retorno aqui, ou ela passa null, ou ela passa algum ponteiro. E uma thread pode também fazer o cancelamento de outra thread. Eu tinha mencionado que isso não era possível em Java, mas aqui a thread 3 ela está fazendo um cancel na thread 2, e quando ela faz isso, ela força a thread 2 a fazer um exit. Antes de ir para o join, eu queria só fazer uma ressalva da diferença entre exit e pthread exit. Tá? Então, tem um artifício que a gente pode fazer para corrigir o programa anterior. Não é a melhor forma de corrigir ele, mas a gente pode corrigir o programa anterior evitando que o programa main ele aborte as threads que haviam sido criadas por ele. E o ponto é o seguinte, implicitamente esse programa main ele tem um exit, e o exit ele não vai dar nenhum suporte às threads criadas. Mas se nesse programa main eu tivesse botado um pthread exit, nesse caso, o programa main, ao terminar, ele teria mantido o suporte às threads que estava executando. Isso aqui é uma forma de dizer que esse programa ele é pthread aware, que ele é consciente de que existem threads executando. E esse pthread exit, ele manteria o suporte às threads criadas. Não é a melhor forma de fazer esse suporte, a gente vai ver uma melhor em seguida, mas é possível. Então, se eu recompilasse o meu código, e executasse ele de novo, eu necessariamente agora eu vou ter os prints que eu esperava ter, e o main, apesar dele printar acabando, que ele printa aqui, eu ainda deixo as threads filhas executarem até o fim, porque o main ele tem esse pthread exit. Então agora, bom, a intercalação de valores está dando sempre a mesma, provavelmente porque as threads são muito rápidas, mas o ponto é, nunca vai acontecer do main acabar e não dar suporte para as threads criadas acabarem também. Tá? Mas voltando para o slide, eu tenho uma forma mais elegante de fazer isso, de fazer com que o main espere por alguma coisa, que é usando o join. Tá? Então, com o join, eu posso fazer com que uma thread espere por outra. Nesse caso aqui, eu estou exemplificando com a thread 1, e a thread 1 faz dois joins. Ela faz um join em T2 e um join em T3. Quando ela faz um join em T2, se o T2 já tinha acabado, essa T1 não precisa esperar. Ela eventualmente pode pegar algum valor de retorno que a T2 produziu, mas a T1 não bloqueia. Ela segue adiante executando. Ela pega o valor de retorno e segue adiante. Só que quando a T1 faz um join em T3, se a T3 ainda está executando, daí a T1 vai ficar esperando. Vai ficar esperando até que a T3 termine de executar. Quando terminar, daí sim a T1 pode continuar executando. Tá? Então, eu tenho essa forma, então, de fazer. Eu poderia assumir, nesse meu exemplo, que o T1 é o meu main. E se eu tiver alguma thread executando ainda das que eu criei, eu quero que o main ele fique esperando por esse tempo até que a thread termine de executar. E quando terminar, daí o main pode seguir adiante, completar e finalizar e dizer que está acabando. Tá? Então, isso funciona. Tá? Isso é assim que a gente faz a forma correta. A gente vai corrigir o programa em seguida. E isso funciona se as threads tiverem o atributo joinable, né, ao invés de detached. Joinable é um requisito para que eu possa fazer join a thread. Só que, felizmente, esse é o atributo default. Né? Então, se a gente olhar aqui na lista de atributos que eu tinha mencionado, que eu posso configurar numa thread, um dos atributos é detached state. E o default é joinable. Então, uma thread com os atributos default, eu consigo fazer o join nela. Tá? Certo. O código, então, que eu faria para corrigir esse programa seria, depois dos creates, eu botaria dois joins. Tá? Eu faria um join na primeira thread, no caso, eu não estou preocupado em pegar nenhum valor de retorno, e um join na segunda thread.
Se eu corrigir esse meu código, agora tirando esse exit e agora usando um pthread join, esperando por th1, e eu não vou me preocupar em pegar nenhum valor de retorno, e um pthread join esperando por th2, e eu não vou pegar nenhum valor de retorno, não vou me preocupar por enquanto. E daí só depois eu printo acabando. Se eu fizer essa pequena modificação e compilar de novo, compilei, se eu rodar de novo, agora vocês podem notar que o acabando agora necessariamente só vai aparecer depois que as duas threads completaram. Quando elas completaram, eu posso passar, o main pode passar pelo join, e daí ele finalmente printa acabando. Tá? Então, é uma forma de fazer com que o main espere, então, por alguma coisa. Certo? Bom, seguindo adiante, eu já estou quase encerrando. A parte interessante agora é que esse join ele pode ser usado para pegar valores da thread que tu está esperando. Então, eu poderia ter usado, em vez de passar null, passar um ponteiro para ponteiro e pegar algum valor de retorno da thread. Tá? Então, eu vou exemplificar isso aqui com um código, só que para entender esse código, o programador ele precisa ser bom em ponteiros em C. Tá? Então, esse exemplo aqui eu deixei para ser completado, tá? Ele é o exemplo 3 que está no Moodle, eu sugiro que depois vocês deem uma olhada no código no Moodle, mas vamos ver as 3 partes principais desse código aqui, né? Então, no meu main, eu vou criar a thread. Então, o que eu preciso fazer é usar o pthread create com 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é o descritor da thread, tá aqui. Segundo parâmetro são os atributos, estou passando null, que é o atributo default. Terceiro parâmetro é a função que a thread vai executar, que é essa aqui, test routine. E o último parâmetro é o único argumento da função que eu estou passando null aqui. Tá? Bom, o que a função test routine faz? Ela cria um ponteiro, aloca a área de memória para esse ponteiro, para essa variável, e atribui o valor 10 nessa área de memória. E o que eu vou fazer agora é fazer um pthread exit, e o pthread exit, se eu quiser retornar algum valor, eu tenho que passar um ponteiro. Bom, velho já é um ponteiro. Então, se eu fizer um pthread exit velho, eu estou passando um ponteiro. Tá? Um ponteiro com valor 10. Tá? Um ponteiro apontando para uma área de memória com valor 10. E o que eu faço agora é, nesse meu join aqui, eu vou fazer um join na thread thr, mas além disso, eu posso recuperar o valor de retorno usando um ponteiro para ponteiro. Tá? Então, no meu main aqui, eu já tenho cuidadosamente criado um ponteiro, que eu chamei de res, de resultado. Né? Então, esse é um ponteiro para double. E o que eu vou fazer no meu join vai ser passar um ponteiro para esse ponteiro, vai ser passar o endereço do ponteiro. Né? Então, eu estou passando e-comercial res, que é o endereço do ponteiro, é um ponteiro para ponteiro. Tá? Então, eu vou esperar pela thread, e quando ela chegar, eu quero que esse resultado, que esse ponteiro, ele venha para cá. Tá? E o que acontece daí é que se eu for printar esse resultado, eu consegui pegar o valor 10, que era o valor que estava sendo manipulado por essa thread e foi armazenado nesse ponteiro. Tá? Então, com esse ponteiro para ponteiro, esse comercial ponteiro, eu consigo, então, pegar esse valor de retorno. Tá? Então, eu peço que vocês deem uma olhada nesse exemplo, que é o exemplo 3, que está no Moodle também. Tá? E com isso eu encerro a primeira parte, sobre esses aspectos mais práticos, e a segunda parte a gente vai falar sobre sincronização também em C e em Java.